A sombra de Abu Dhabi. O que 82 mil pessoas revelam sobre o lado sombrio da tecnologia. Quando olhamos para cidades como Abu Dhabi, vemos o futuro, um centro global de inovação, estratégia e transformação digital. O governo dos Estados Unidos tem uma visão árabe para a economia digital. Eles estão a implementar a IA em todos os setores. Eles construíram uma infraestrutura robusta para atrair gigantes como a Amazon Web Services. É o sonho do século XXI. Eficiência, conveniência e crescimento. Mas, e se esse brilho de todo estiver a lançar uma sombra? E se por baixo da superfície dessa utopia digital existir um custo humano crescente para o nosso bem-estar? Hoje vamos analisar um dos estudos mais ambiciosos e honestos sobre esse tópico, que vem de dentro do próprio sistema. O artigo chama-se Unveiling Shadows, Exploring the Dark Sides of Digital Transformation em Abu Dhabi. E o que torna tão especial não é apenas o que ele pergunta, mas a quem pergunta. Isso não foi um inquérito a 200 estudantes universitários, foi uma análise massiva da terceira pesquisa anual de qualidade de vida de Abu Dhabi. Quantas pessoas? 82.781 residentes. Esses investigadores, muitos dos próprios departamentos de desenvolvimento comunitário de Abu Dhabi, fizeram as perguntas difíceis. Eles definiram a transformação digital, o DT, de forma ampla, como as pessoas usam essas tecnologias e do processo melhoram a produtividade, criatividade, inovação, comunicação e serviços. Mas o seu objetivo não era celebrar o sucesso. O objetivo era investigar o lado sombrio. Especificamente, eles focaram em 5 áreas de preocupação. O impacto nas nossas conexões e atividades sociais, o impacto na nossa saúde física, o impacto na nossa saúde mental, o impacto na geração mais jovem e o aumento da insegurança e cybercrime. O que eles descobriram é um aviso não apenas para Abu Dhabi, mas para todos nós. E fique por aqui, porque os dados sobre quem está mais preocupado e como isso está ligado à sua felicidade vão surpreender vocês. Antes de mergulharmos, é crucial entender isto. O fato de esse estudo existir e ser publicado por acadêmicos afiliados ao próprio governo não é um sinal de fraqueza, é um sinal de imensa maturidade. Mostra que a liderança do Abu Dhabi passou da fase de apenas promover a tecnologia para a fase de gerir os seus riscos. Eles estão a fazer o check-up médico e de sua transformação digital. E hoje vamos ver os resultados desse exame. O artigo não é um ataque externo, é uma autoavaliação interna. Isso contrasta com a narrativa puramente proporcional e sugere que os decisores políticos estão ativamente à procura de dados sobre os efeitos adversos, provavelmente para informar políticas, como a política nacional para o bem-estar digital. O estudo é, portanto, uma ferramenta política, não apenas um exercício acadêmico. 2. Por que estamos tão preocupados? Ok, então antes de vermos os novos dados, o que os cientistas já sabiam? Essa é a revisão de literatura do artigo e o que sabemos até agora. E o que sabemos é que os problemas são globais, mas também têm um sabor local. A nível global, a tecnologia mudou fundamentalmente como nos relacionamos. O artigo cita o sociólogo Manuel Castells, que cunhou um termo brilhante, individualismo em rede, que é o Networked Individualism. Pensem nisso. A sua identidade e o apoio vinha de grupos coesos e baseados em localização, a sua família, os seus vizinhos, o seu local de trabalho. Agora, nas redes, você é o centro. Você já não está mais embutido em um grupo. Você opera em uma rede. Você escolhe os seus nós de ligação. Um grupo de WhatsApp para jogos, um subreddit para o seu hobby, um feed de Instagram para notícias. Isto sua liberdade, certo? Mas o artigo aponta para o lado sombrio disso. O individualismo em rede pode exacerbar o isolamento. Pode levar a comparações sociais prejudiciais, basicamente sentir-se mal porque a vida de todos no Instagram parece perfeita e ao cyberbullying. Quando o indivíduo é o centro da sua própria rede, ele também se torna o ponto único de falha. A pressão recai inteiramente sobre si para manter essas conexões. E aqui está a ligação crucial que este artigo estabelece. Se a nossa estrutura social mudou de grupos de apoio para redes centradas no indivíduo, não é de admirar que a saúde mental e a confiança social estejam no centro dessa crise. A tecnologia que nos prometeu a ligação estruturalmente sobrecarrega o indivíduo. E vamos ver os dados de Abu Dhabi a provar exatamente isso mais à frente. O artigo menciona o Networked Individualism e o Cyberbullying na mesma seção. A teoria de Castells fornece um mecanismo sociológico, no caso mudança estrutural, que cria os resultados negativos, má saúde mental, baixa confiança, que o estudo de Abu Dhabi irá medir mais tarde. O contexto local, o estresse no Golfo. Mas este não é apenas um problema ocidental. O artigo é claro ao citar os estudos específicos da região do Golfo. Nos Estados Unidos, um estudo de Suede descobriu que a rápida DT nas empresas levou à resistência à mudança, lacuna de competências, estresse e burnout dos funcionários. Uma cultura de trabalho sempre ligada, ou seja, always on, estava a desgastar as pessoas. Na Arábia Saudita e no Catar, temos outro estudo que encontrou algo fascinante. O aumento do uso das redes sociais estava ligado a uma diminuição significativa da sensação de privacidade e a um estresse social adicional. Por quê? O estresse de tentar gerir as suas personas privadas e públicas online. Isso é um ponto crucial. Em sociedades que podem ter expectativas culturais ou tradicionais mais fortes,
A pressão de gerir a sua imagem digital versus a sua identidade comunitária offline cria uma camada extra de ansiedade. Pense no que isso significa. Não é apenas o medo de perder, o FOMO. É o estresse de gerir duas identidades, a pessoa que a sua família e a comunidade esperam que seja e a pessoa que você projeta online. Este estudo está a sugerir que este estresse da persona é um fator negativo significativo e específico da região. A diminuição da privacidade e o estresse social mencionados são mais do que apenas preocupações com dados, são preocupações sociais numa cultura coletivista tradicional. A persona online, que é inerentemente individualista, pode estar em conflito direto com as normas do grupo. Este é um motor de ansiedade que o artigo de Abu Dhabi usará como um pano de fundo. 3. Como medir uma sombra? Ok, então como é que os investigadores pegaram nessas ideias vagas de estresse e preocupação e as transformaram em dados? Como mencionei, a base foi um inquérito de qualidade de vida a 82.781 pessoas. A análise estatística foi profunda. Eles usaram a ANOVA e a análise de regressão. Não se preocupe, eu vou explicar o que são quando a gente chegar lá de forma simples. Mas o mais importante é a lente teórica que eles usaram para interpretar tudo. Chama-se Butch Digital Wellbeing Framework, estrutura de bem-estar digital de Butch. O framework divide o bem-estar digital em dois níveis que interagem. O nível micro, ou seja, o indivíduo, são as coisas que você pode controlar, a sua capacidade de gerir o tempo de ecrã, fazer detox digitais, usar a tecnologia de forma consciente, mindfully, e até mesmo sua postura ergonômica. Também inclui a sua saúde psicológica e a literacia digital para combater a desinformação. E o nível macro, a sociedade, são as coisas que o sistema controla, as regras. Isso inclui cidadania digital, ensinada nas escolas, políticas de direito a desligar do trabalho e as leis governamentais que protegem seus direitos digitais e privacidade. Por que aqui está gênio? Por que para de culpar apenas o indivíduo? O pânico moral diz que as crianças estão a usar demasiado o telefone, um problema micro. Mas o Framework Butch está nos forçando a perguntar que políticas macro ou falta delas estão a criar esse problema. O estudo de Abu Dhabi vai usar essa lente dupla para descobrir onde é que as coisas estão correndo mal. Reparem nisto. Na parte 2, nós falamos sobre o individualismo em rede de Castells, a ideia de que a tecnologia nos isola e coloca todo o peso sobre o indivíduo. O Framework Butch é a solução direta para esse problema. Ele diz que o indivíduo micro não consegue aguentar o peso sozinho. Ele precisa de um andaime de apoio do sistema, ou seja, macro. O que o estudo de Abu Dhabi vai fazer é medir as falhas em ambos os níveis. O artigo apresenta Castells, o problema, e depois Butch, a lente ou a solução. Essa não é uma coincidência. Castells descreve o problema, o isolamento individualista, enquanto Butch fornece categorias de tratamento, apoio individual mais apoio sistêmico. Os dados do estudo servirão como diagnóstico, mostrando quais tratamentos, micro ou macro, são mais urgentemente necessários. Parte 4. O que mais preocupa Abu Dhabi? Chegamos ao primeiro grande resultado. Os investigadores perguntaram àquelas 82.000 pessoas até que ponto está preocupado, numa escala de 1 a 5, com o impacto negativo da ADT nessas 5 áreas. Aqui estão as pontuações médias de preocupação de 1 a 5. O impacto na geração jovem, 3.367. A segurança e cybercrime, 3.131. Em terceiro lugar, temos a saúde física, 3.073. Em quarto lugar, a saúde mental, 2.928. E em quinto, a atividade social, 2.880. Parem e pensem nisso. A preocupação número 1, e por uma margem considerável, é o que a tecnologia está a fazer aos jovens. É mais alto do que o medo de ter a sua conta bancária hackeada, o cybercrime. É mais alto do que o medo de se tornar sedentário, saúde física. E olhem para o fim dessa lista. A preocupação mais baixa é o impacto na nossa própria atividade social. Isto é o que eu chamo de paradoxo dos pais. Os dados mostram que o adulto médio em Abu Dhabi está a olhar para o seu telefone e pensar: eu estou bem, a minha vida social está ok, mas estou aterrorizado com o que aquele ecrã está fazendo com meu filho. Existe uma externalização da ansiedade. A maior preocupação não é interna, ou seja, o que ela está fazendo comigo. É externo, o que está fazendo com eles. Isto vai se alinhar perfeitamente com a revisão de literatura que destacou o papel crucial dos pais como guardiões. A maior pontuação, jovens, e a menor atividades sociais, não são pontos de dados separados, são as duas faces da mesma moeda. O adulto que responde ao inquérito subestima o impacto na sua própria vida social, mas projeta essa ansiedade para a próxima geração. A descoberta número 2 é: quem se preocupa mais? Mas será que todos de Abu Dhabi estão igualmente preocupados? A resposta é um não. Os investigadores usaram uma ferramenta estatística chamada ANOVA, Análise de Variância. Pense no ANOVA como um detector de diferenças significativas.
Ele pega nas pontuações médias de preocupação de diferentes grupos, por exemplo, homens versus mulheres ou diferentes níveis de educação, e vai nos dizer se a diferença é estatisticamente real ou se é tão pequena que poderia ser apenas acaso. Os resultados são fascinantes. Vamos analisar quem que se preocupa mais. As mulheres mostram preocupações significativamente mais altas em todas as 5 áreas do que os homens. As maiores lacunas estão na preocupação com a saúde mental e com a geração jovem. A discussão no artigo sugere que isso se alinha com os estudos que mostram que as mulheres têm medos aumentados sobre segurança pessoal e mudança nas práticas da vida diária. E agora, indo para a educação, este é para mim o achado mais chocante. O grupo com o nível de educação mais baixo registrou as médias mais baixas em todos os 5 aspectos. E aqueles com diploma de pós-graduação, mestrado ou doutorado, registraram as médias mais altas. Isto vira ao contrário a ideia de que temos medo do que não entendemos. Os dados de Abu Dhabi sugerem o oposto. Temos medo porque entendemos. Não é a ignorância que impulsiona o medo da ADT, é a educação. Quanto mais exposto está às complexidades da tecnologia, provavelmente através de trabalho ou estudo de nível superior, mais conscientes estamos dos seus perigos. É a maldição do conhecimento. Temos uma correlação linear entre elas. Mais educação é igual a mais preocupação. Por exemplo, na geração jovem, a preocupação sobe de 2.829, abaixo da faculdade, para 3.571, licenciatura, e para 3.651, pós-graduação. Isso refuta diretamente um argumento comum de pânico moral e sugere que as preocupações são baseadas em conhecimento e experiências reais, não em iludismo. Indo para a nacionalidade, em todos os 5 aspectos de impacto negativo, os cidadãos emirates registram médias mais altas do que os não emirates. As maiores diferenças são em segurança e cybercrime e a geração jovem. A discussão do artigo explicita isso brilhantemente. Os Emirados têm a maior probabilidade de ter famílias extensas com crianças vivendo juntas, aumentando a ansiedade pela geração jovem, e muitos negócios são propriedade de Emirados, aumentando a ansiedade por cybercrime. Isso mostra como a cultura e a economia local amodam a ansiedade digital. Indo agora para a questão das horas online. É uma linha reta. Os entrevistados que passaram mais tempo online eram mais propensos a mostrar mais níveis elevados de preocupação. Quem passa mais de 11 horas online tem as maiores pontuações de preocupação em quase todas as categorias. Isso sugere um ciclo de feedback. Ou usar mais a internet expõe a mais riscos, aumentando a sua preocupação. Ou estar mais preocupado vai fazer usar mais a internet, talvez para monitorar os filhos, o que por sua vez aumenta ainda mais a preocupação. Parte 6. E a descoberta número 3. A ligação perigosa. Como a preocupação afeta a felicidade? E agora chegamos à parte mais importante de todo o estudo, a joia da coroa. Até agora sabemos o que preocupa as pessoas, a geração jovem, e quem está mais preocupado, mulheres e pessoas com mais educação em Emirados. Mas a questão de $1 milhão é, e daí? Será que estar preocupado realmente importa? Estar preocupado com cybercrime afeta a sua felicidade? Estar preocupado com a saúde mental afeta o seu casamento? Para responder isso, os investigadores utilizaram análise de regressão. Se o ANOVA é um detor de diferenças, a regressão é um preditor de relações. Ela mede a força da ligação entre duas coisas. Ela vai nos dizer se a preocupação com a DT, a nossa variável x, sobe um ponto. O que acontece com a sua felicidade? A nossa variável y. É o mais importante e o confiável essa ligação. A descoberta geral é clara. Uma maior preocupação do impacto negativo da DT está significativamente associada a níveis mais baixos de felicidade, confiança social, satisfação com a vida familiar e satisfação com as relações sociais. Mas os detalhes são onde encontramos as armas fumegantes. Isto é o que seus medos estão realmente a afetar. A arma fumegante 1. O medo da segurança corrói a felicidade. A variável de bem-estar, felicidade, teve associação mais negativa, ou seja, mais forte, com preocupação sobre a segurança, o cybercrime. E isto é enorme, não é a saúde mental, não são as crianças, é o medo de ser hackeado ou de fraude online, o que está mais fortemente ligado a uma menor felicidade geral. O que isso nos diz é que a segurança digital já não é um problema de TI, é um problema de saúde pública. A sua incapacidade de se sentir seguro online está a ocorrer estatisticamente a sua capacidade de ser feliz online. Arma fumegante 2. O medo da saúde mental corrói as relações. A satisfação com a vida familiar e a satisfação com as relações sociais tiveram suas associações negativas mais fortes com a preocupação sobre a saúde mental. Pense nisto. A preocupação com a saúde mental, ou seja, a ansiedade, a depressão, vícios ligados a DT, estão estatisticamente ligados a uma menor satisfação com as suas pessoas mais próximas. O problema não fica no ecrã, ele vaza. Torna-se um veneno nas suas relações familiares e sociais. O estudo prova que os problemas da saúde mental digital não são um fardo digital,
são um fardo familiar. A arma fumegante 3. O medo pelos jovens corrói a confiança social. A confiança social, ou seja, a maioria das pessoas é confiável, teve a sua associação negativa mais forte com preocupação sobre a geração jovem. E isso é profundo. O medo do que a DT está a fazer aos nossos filhos está tornando a gente menos confiantes nos outros como adultos. E por quê? Talvez porque se sentirmos que a próxima geração está a ser corrompida ou perdida, a nossa fé no contrato social geral desmorona-se. Se não podemos proteger nossos filhos, como poderemos confiar na sociedade? A preocupação com o futuro dos jovens está degradando a confiança no presente. Partindo para a conclusão, o que fazemos agora? Então, nós estamos condenados? Não. O estudo termina com uma discussão poderosa sobre o que esses dados significam e o que fazer a seguir. Ele está trazendo de volta ao framework de Butch. Lembra-se disso? O nível micro individual e o nível macro, que é a sociedade? Então, os resultados da regressão provam que ambos os níveis estão falhando. A alegação de saúde mental e relações familiares é uma falha na intersecção do micro, práticas individuais, e do macro, que é o apoio à saúde mental. A ligação cybercrime e felicidade é uma falha total do macro. É o sistema que falha em proteger seus cidadãos, e isso tem um custo psicológico direto. A conclusão do artigo é que não podemos resolver isto apenas com a responsabilidade pessoal. Dizer às pessoas para desligarem os telefones, uma solução micro, é inútil se o sistema macro, leis de privacidade, segurança, política de trabalho estiverem afetivamente prejudicando o seu bem-estar. E o artigo vai terminar com recomendações. A principal é políticas direcionadas, as Target Strategies. Os dados da ANOVA provam que a DT não afeta todos igualmente. Vocês não podem ter uma política única. Precisam de intervenções específicas para os grupos mais vulneráveis, as mulheres, os jovens, os divorciados e, sim, os cidadãos locais que têm preocupações culturais e econômicas únicas. Isto alinha-se com o que os Estados Unidos e a Arábia Saudita já estão tentando fazer as suas políticas nacionais de bem-estar digital. Este estudo vai dar a eles agora um mapa calor de onde focar essa política. A ação 2 para escolas e educadores, os decisores políticos eles precisam de encorajar as escolas a adaptar os seus sistemas e currículos. O objetivo já não é apenas ensinar as crianças a usar o Excel, é ensinar a cidadania digital, resiliência, como identificar a desinformação e como gerir a saúde mental num mundo digital. Ação 3 para pais e famílias, os pais são os guardiões, mas estão sobrecarregados. O estudo apela a uma reavaliação completa das diretrizes orientadas para a família, para fortalecer a conexão com uma rota primária para uma vida gratificante. No final, esse estudo de Abu Dhabi não é um documento anti-tecnologia, é um dos documentos mais pró-humanos que já li. Ele usa dados, não pânico, para expor as fraturas do nosso mundo digital. Ele prova que as nossas preocupações sobre a segurança, saúde mental e os nossos filhos não são abstratas. Elas têm impacto real e mensurável para a nossa felicidade, na nossa confiança e das nossas famílias. A transformação digital de Abu Dhabi é um microcosmo para o mundo. A lição não é parar de construir o futuro. A lição é que temos que construir no andaime social, o nível macro, tão rápido quanto construímos o tecnológico. Porque uma cidade do futuro que se esquece do bem-estar não é o futuro de todos.